Obviamente, o destaque do programa hoje vai ser abordado por você daqui a pouco, que é a chuva que caiu aqui no Distrito Federal, é assunto para o povo do GDF, que o povo do GDF quer saber, mas também há uma expectativa muito grande hoje sobre a apresentação do corte de despesas, né, corte de gastos do governo federal, que enfim deve sair, né? Tem uma reunião agora marcada às 10 horas da manhã entre o presidente Lula, Fernando Haddad e outros ministros. A junta de execução orçamentária também vai participar. Hoje o Lula bate o martelo, segundo Fernando Haddad, até o fim do dia ou, no máximo, até amanhã. Esse plano que promete economizar entre 70 e 75 bilhões em 2 anos deve ser divulgado. Mas eu trago um estudo da USP, do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, que fez uma simulação sobre o impacto de uma medida desse pacote do presidente Lula, tá? Que preocupa os mais pobres. E eu acho que é importante o governo ficar atento a isso, porque afetar os mais pobres, com certeza, é um reflexo que o governo vai ter problemas se isso acontecer, né? Afinal de contas, foi eleito com o discurso de olhar para essas pessoas, né, principalmente pelos outros 2 mandatos do presidente Lula. Então, a gente tem que cobrar que isso não aconteça. Esse estudo diz o seguinte, que a limitação do ganho real do salário mínimo às regras do crescimento do novo arcabouço fiscal teria impacto negativo na distribuição de renda e aumentaria a desigualdade no Brasil. É o que mostra esse estudo do MAD, que é o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da USP. São os efeitos distributivos e fiscais da desvinculação e adoção de uma regra para o salário mínimo. Embora essas medidas possam gerar economia significativa para as contas públicas, o MAD faz alerta de que o impacto sobre a arrecadação pública deve ser considerado, podendo limitar os ganhos líquidos para o governo. O estudo foi feito para subsidiar o debate na sociedade civil, né? O que acontece, gente? O pacote ele deve contar com a medida para limitar o ganho real do salário mínimo, com o objetivo de alinhar a política de valorização às regras do arcabouço fiscal. Ou seja, o limite de despesas, né, de expansão real tem que ser de 0,6% a 0,5% ao ano. Isso é o que a gente já sabe desse pacote de ganho real. Por essa proposta, se tiver mantida, se hoje o Lula disser amém, os benefícios continuam vinculados ao salário mínimo, o BPC, os outros benefícios sociais, o Bolsa Família, mas a correção ela passaria a acompanhar essa regra de não poder passar 2,5%. Aí o MAD ele simulou qual teria sido o efeito se essa política tivesse sido implementada desde 2000, assumindo o máximo de aumento anual de 2,5%. Para os beneficiários da Previdência, a desigualdade de renda aumentaria de 3,2% e 3,8%, e o gasto seria reduzido de 15,9% e 19,9%. O Gini, né, que é um índice utilizado, que é um indicador que reflete a concentração de renda, varia de 0 a 1, ficaria em 0,59, hoje é de 0,52. É um economic case que às vezes é complicado, mas no fundo o que essa proposta traz, o que esse estudo traz na verdade é que essa proposta que está na mesa do presidente Lula, se passar dessa forma, limitando o ganho real a 2,5% do salário mínimo, essa lacuna de desigualdade que o governo diz que quer diminuir, ela tende a aumentar a médio e longo prazo. Por isso, vale ficar atento às medidas que serão adotadas pelo governo hoje, né? Tem o tal do pente fino, que tem que ser feito, obviamente. Quem recebe o benefício não deveria receber, vai deixar de receber. Mas tem outras áreas mais robustas a serem afetadas, tem outras mais para servir de exemplo, como, por exemplo, o corte nas despesas do Ministério da Defesa, né, que a intenção do governo é que os militares
eles sirvam de exemplo para outros setores, para outras áreas, outros poderes, como, por exemplo, o Poder Judiciário. Então, vamos todo mundo ficar de olho, porque hoje deve sair esse anúncio, ou pelo menos deve sair a conclusão desse anúncio. Vamos ver se o ministro da Fazenda, de fato, traz hoje à sociedade, ou no máximo amanhã, como ele disse, viu, Cláudio? Todo mundo atento hoje a essas reuniões do presidente Lula. É isso, vamos